Meu pai se recusou a me acompanhar ao altar porque sua filha adorada tinha uma festa de inauguração naquele dia, mas me ligou desesperado quando consegui um substituto. Durante muito tempo, sempre soube que meus pais amavam mais minha irmã mais velha, Vicky, do que a mim. Ela foi a filha planejada, enquanto eu fui o resultado de uma gravidez acidental, apenas 10 meses depois. Provavelmente, nem sequer me queriam, mas decidiram seguir com a gravidez mesmo assim. Os pais da minha mãe haviam falecido antes de eu nascer, mas os pais do meu pai estavam bem vivos. Por isso, assumiram um papel significativo na minha criação. A avó e o avô foram as constantes na minha vida, oferecendo o amor e o apoio que muitas vezes senti que me faltavam por parte dos meus próprios pais. Lembro de tantas ocasiões em que meus pais me deixavam para trás com meus avós e levavam apenas minha irmã nas viagens. Quando eu era pequena, isso não me incomodava porque era divertido viver com meus avós. Mas, conforme fui crescendo, quando tinha 6 ou 7 anos, percebi o quão injusto tudo isso era. Mas meu problema não era apenas com meus pais, também era com minha irmã, Vicky. Embora eu não guardasse rancor contra ela, não conseguia evitar me sentir como um acessório indesejado na família. Ela também sabia disso e fazia questão de me fazer sentir como uma estranha todos os dias dentro da minha própria casa. Sempre competia comigo por tudo, seja pelas notas, pela atenção dos nossos pais ou até pelos menores sucessos. Parecia uma batalha constante por validação, e eu sempre saía perdendo porque meus pais preferiam ela. Como resultado, eu me sentia realmente inferior e nunca nos entendemos de verdade. Nossa relação parecia mais uma competição perpétua, com ela sempre saindo vitoriosa. Uma vez, ela queria ser amiga de um grupo de meninas, mas, como era nerd, tinha medo de se aproximar delas. Uma dessas meninas e eu tínhamos aulas de arte juntas, então ela me apresentou ao restante do grupo, e todos nós começamos a sair juntos. Vi que ficou tão ciumenta com isso que fez meus pais falarem comigo para incluí-la. Sempre que estava com elas, vi que tentava arranjar confusão, mas minha mãe me chamava de egoísta, enquanto meu pai dizia que ela era minha irmã e que eu deveria cuidar dela. A contragosto, aceitei e a apresentei ao grupo de meninas. Vi que não tinha muitos amigos, então podia parecer entusiasmada demais. Ela constantemente tentava impressionar as meninas do nosso grupo, o que muitas vezes a tornava irritante. Apesar dos esforços dela, tinha dificuldade em encontrar seu lugar entre elas, e a tensão entre Vicky e as outras meninas sempre era evidente. Por exemplo, uma das meninas gostava de um garoto, e Vicky se encarregou de se aproximar dele para dizer que a menina estava interessada. Ele riu, pois não sentia o mesmo, e contou para todo mundo, o que acabou envergonhando a menina. Depois disso, as meninas me disseram claramente que não queriam que eu levasse Vicky para os nossos encontros. Eu aceitei, mas Vicky não. Fez um escândalo ao descobrir que as meninas não queriam nada com ela e insistiu para os nossos pais que eu também não deveria sair com elas, já que era sua irmã e deveria defendê-la. Recusei e disse que a culpa era delas se elas não queriam ser suas amigas. Mas, como sempre, meus pais ficaram do lado dela. Me deram um sermão sobre como Vicky não tinha más intenções e que eu deveria tentar convencer as meninas a perdoá-la. Caso não aceitassem, então eu também deveria me afastar delas. Me recusei e me mantive firme. Eu gostava de estar com essas meninas, e ao contrário de Vicky, não colocaria minha amizade em risco por nada. Disse aos meus pais que já tinha tido o suficiente e que não era minha responsabilidade arranjar amigos para Vicky. Meus pais ficaram zangados e me ignoraram por semanas, mas fiquei feliz por ter me mantido firme. Esse grupo de meninas continua sendo minhas amigas até hoje, e são praticamente como minhas irmãs. Já chorei com elas, ri com elas e compartilhei alguns dos momentos mais significativos da minha vida. Essa não foi a única razão pela qual Vicky passou a me odiar. Também houve outro incidente com um garoto de quem ela gostava, um garoto de quem eu não fazia ideia. Eu sentava com ele em algumas aulas porque éramos amigos. Ele tentou me convidar para o baile de formatura, mas recusei educadamente porque já iria com alguém que eu gostava. Mais tarde, quando Vicky descobriu, fez um grande escândalo sobre o assunto, contando aos meus pais como eu sempre levava as coisas que ela queria e que flertava com o garoto. Sabendo o que ela sentia há meses, ela me chamou de um monte de palavras desagradáveis que ninguém deveria dizer à própria irmã e disse aos meus pais que desejava que eu não fosse sua irmã. Minha mãe ficou do lado dela, dizendo que o que eu havia feito estava errado e que, como irmã, eu deveria respeitar o código das garotas.
Tentei explicar que nem sequer estava interessada no garoto e que havia recusado o convite dele. Então, ela era livre para perguntar a ele se quisesse, mas vi que se recusou a deixar isso passar. Olhando para trás, acho que ela sabia que o garoto a teria rejeitado de qualquer maneira, então ela só queria se vingar de mim porque ele havia me convidado em vez dela. Uma vez, meu pai me levou para tomar sorvete, dizendo que queria passar um tempo a sós comigo, pai e filha. Isso nunca havia acontecido antes, então eu estava realmente feliz. No entanto, ele começou a me fazer um monte de perguntas, como se eu e meu namorado estávamos tendo cuidado, se meu namorado vinha de uma boa família ou se nós usávamos drogas. Fiquei surpresa com a linha de perguntas e perguntei o que ele queria dizer com tudo aquilo. Foi então que meu pai revelou que vi que havia inventado histórias, contando a ele e a minha mãe durante meses que eu usava drogas e bebia álcool com meu namorado. Isso era uma mentira completa, e mostrei ao meu pai meu telefone para que ele verificasse que Vicky estava mentindo. Mais tarde, quando meu pai confrontou Vicky sobre todas as mentiras, ela tentou justificar dizendo que ninguém da nossa idade simplesmente passa tempo com o garoto e que eu estava escondendo coisas de todos. Fiquei tão brava que gritei com ela por tentar criar um problema desnecessário e disse que não era minha culpa que ela não tivesse ninguém para sair, mas que ela precisava parar de se intrometer na minha vida. Vicky não aceitou isso e me bateu. Isso aconteceu do nada, já que ela nunca havia sido fisicamente violenta antes. Meu nariz começou a sangrar enquanto eu caía no chão, segurando o rosto de dor. Meus pais me levaram às pressas para o hospital, e o tempo todo eles me imploravam para não denunciar Vicky, dizendo como isso arruinaria a vida dela. Enquanto eu estava sentada no banco de trás, segurando o rosto, Vicky nem sequer se preocupou ou se desculpou. Mais tarde, quando a enfermeira me perguntou sobre o incidente, contei a verdade, e ela chamou os serviços de proteção à criança. Meus pais ficaram furiosos comigo por envolver os serviços de proteção, vendo isso como uma traição à lealdade familiar. Para eles, as ações de Vicky foram vistas como um mero acidente e incidente isolado que não justificava uma intervenção tão drástica. Eles imploraram as autoridades, insistindo que Vicky não era um perigo para mim e que suas ações eram fora do comum. No final, Vicky foi liberada, mas advertiram meus pais que estariam de olho na nossa situação caso outros acidentes ocorressem. Como você pode imaginar, Vicky ficou muito afetada, assim como meus pais. Mais tarde, meus pais me disseram que estavam decepcionados comigo por tentar arruinar a vida da minha irmã. Minha mãe começou a chorar e me disse como eu estava despedaçando a família ao envolver pessoas de fora. A decepção do meu pai era palpável. Ele sempre tinha palavras carregadas de reprovação enquanto questionava minha decisão de escalar a situação. Eu disse firmemente que queria Vicky fora da minha vida, e eles concordaram. Me senti culpada por envolver as autoridades, mas, pela primeira vez, me senti segura em minha própria casa. Uma vez que Vicky foi formalmente advertida, meus pais tiveram uma conversa separada com ela, e, desde aquele dia, ela parou de falar comigo completamente. Prefiro isso muito mais do que tê-la constantemente me perturbando ou tentando se intrometer na minha vida. Quando meus avós souberam do incidente, me pediram para fazer as malas e ir morar com eles pelo resto do ensino médio. Eles informaram meus pais, que não protestaram muito, então me mudei para a casa dos meus avós. Ao contrário da casa dos meus pais, me sentia segura e amada lá. Os dias restantes do ensino médio foram bons, e fiz memórias duradouras com meus amigos. Meus pais nunca me visitaram ou me ligaram naquele tempo. Eu sabia que eles estavam felizes com sua filha amada, então nunca tentei contatá-los. Embora doesse que eles pudessem me descartar tão facilmente, como se eu não significasse nada. Quando me formei no ensino médio, meus pais fizeram o dia todo sobre Vicky. Nem sequer me parabenizaram e se aproximaram de mim como se eu fosse uma estranha para eles. No entanto, meus avós estavam lá e repreenderam meus pais por serem tão óbvios em seu favoritismo. Não sei o que meu avô disse a eles, mas meu pai depois se aproximou de mim de forma desajeitada e me parabenizou. Mais tarde, descobri que fui aceita em uma boa universidade com uma bolsa de estudos completa. Fiquei muito feliz com isso, porque temia pedir ajuda financeira aos meus pais. Informei meus avós sobre isso, e eles me convidaram para jantar em um bom restaurante. Depois do jantar, minha avó postou fotos minhas em sua conta do Facebook, escrevendo uma longa legenda sobre como estava orgulhosa de mim por ser uma estudante excepcional. Logo, nossos parentes souberam e se juntaram aos parabéns.
Acho que alguns deles podem ter contado aos meus pais, que não tinham ideia de nada disso. Em vez de ficarem felizes, minha mãe me ligou no dia seguinte para dizer que vi que havia trancado no quarto chorando porque não havia sido aceita em nenhuma universidade e que eu estava tentando conscientemente fazer minha irmã se sentir mal por suas notas. Ela me disse que tudo isso era minha culpa, porque, aparentemente, vi que estava deprimida após o incidente com os serviços de proteção à criança, e isso levou a tirar notas ruins. Fiquei incrivelmente arrasada por minha própria mãe poder me culpar por algo assim. Essa foi a última vez que falei com ela. Meus avós me ajudaram a me mudar para o alojamento da universidade. Como a universidade do meu namorado do ensino médio ficava longe da minha, terminamos. Então, entrei na universidade solteira. O término foi difícil, mas estava animada para conhecer novas pessoas. Foi lá que conheci Rob. Nós éramos ambos calouros e passávamos metade dos nossos dias na biblioteca. Rob era diferente de qualquer pessoa que eu havia conhecido antes. Ele era tranquilo e gostava de estudar, assim como eu, e rapidamente encontramos pontos em comum em nosso amor compartilhado pela universidade. À medida que as semanas se transformavam em meses, nossa amizade floresceu em algo mais profundo, e percebi que havia desenvolvido sentimentos por Rob que iam além de uma simples amizade. Sendo extrovertida, fui bastante direta sobre meus sentimentos por Rob, e fiquei surpresa ao saber que ele sentia o mesmo. Começamos a namorar e estamos juntos há 8 anos. Meus avós conheceram Rob e simplesmente o adoram. Conheci os pais de Rob, que literalmente me tratam como sua própria filha. Às vezes, a mãe de Rob até me confessou como sempre desejou ter uma filha, então está feliz que Rob tenha conhecido uma pessoa maravilhosa como eu. Para ser honesta, esta é a primeira vez que estou cercada por familiares que me apreciam e não guardam rancor. Contei a Rob histórias da minha infância, e ele me ouve e entende como é minha relação com Vicky. Ao longo desses últimos 8 anos, meus pais mal entraram em contato comigo, exceto para me enviar uma mensagem de aniversário ocasional, se lembravam. Mas isso é tudo. Recentemente, Rob e eu nos comprometemos. Ele me pediu em casamento enquanto estávamos fazendo uma caminhada até nosso local habitual para ver o nascer do sol, e foi um pedido de casamento dos sonhos. Foi tão doce ver o quão nervoso ele estava ao me fazer a pergunta, e não tive dúvidas em minha mente quando aceitei. Postei fotos do meu noivado no Instagram e também informei meus avós sobre isso. Eles ficaram tão felizes por mim e nos parabenizaram pelo nosso futuro. Acho que a notícia deve ter se espalhado, porque meus pais me ligaram do nada para me parabenizar também. Pensei que fosse apenas uma conversa casual, já que não tínhamos falado há anos. Eles me perguntaram sobre minha vida, meu trabalho, meu apartamento, antes que meu pai me perguntasse diretamente se ele poderia me levar ao altar. Fiquei surpresa com a pergunta repentina, já que, momentos antes, ele nem sabia em que empresa eu trabalhava. Eu disse que ainda não havia pensado nisso, e meu pai disse que seria vergonhoso se eu não o convidasse, e que outras pessoas questionariam isso. Então, seria melhor se ele me levasse ao altar. Eu disse a meus pais que nem sabia se os convidaria para o casamento, já que não estávamos em contato. Mas isso irritou meus pais. Minha mãe começou a dizer como estava decepcionada com minha resposta, enfatizando a importância da família e da tradição. Ela continuou dizendo como eles sempre seriam meus pais, aconteça o que acontecer, e que eu deveria deixar o passado para trás. Parte de mim estava tentada a ouvir meus pais e aceitar a oferta do meu pai, porque queria que nosso relacionamento fosse reparado. Mas outra parte de mim duvidava, com medo de me abrir novamente para possíveis decepções e feridas. No entanto, estava prestes a começar um novo capítulo da minha vida em alguns meses, então disse ao meu pai que ele poderia me levar ao altar, e ele pareceu encantado. Durante os preparativos do casamento, entrei em contato com minhas amigas do ensino médio, com quem sempre mantive contato, apesar da distância física que cresceu entre nós devido às nossas carreiras. Eu disse a elas como queria que o grupo se reunisse e que queria que elas fossem minhas damas de honra. Houve muitas lágrimas de felicidade e parabéns, e, sem hesitar, elas aceitaram meu convite para fazer parte do meu cortejo nupcial, já que era uma oportunidade para nos reunirmos novamente. Todas planejamos ir a Las Vegas para celebrar minha despedida de solteira, enquanto Rob teve uma despedida de solteiro separada com seus amigos. Minhas amigas e eu postamos muitas fotos da festa, e, no geral, todos se divertiram muito. No entanto, quando voltei para casa,
Meus pais me ligaram para dizer como estavam decepcionados por eu não ter convidado Vicky para participar da celebração. Eu disse que de forma alguma teria envolvido Vicky na minha despedida de solteira e que não queria que ela fizesse parte da minha vida. Isso surpreendeu meus pais, e eles me perguntaram o que eu queria dizer. Então, esclareci que as ações de Vicky, particularmente seu histórico de mentiras e fofocas, me deixaram profundamente ferida e desconfiada de suas intenções. Eu não poderia imaginá-la em uma ocasião tão íntima e alegre como minha despedida de solteira, sabendo que sua presença tornaria minha festa menos feliz. Também informei a meus pais que essa era a razão pela qual ela também não estava convidada para o meu casamento. Ao ouvir isso, meus pais perderam a paciência. Eles reclamaram que eu não tinha o direito de excluir minha irmã do meu casamento e que era meu dever como irmã incluí-la em eventos tão importantes. Eles me disseram que Vicky estava animada para me ver depois de saber que eu estava me casando. Eu estava confusa e perguntei a meus pais o que deu essa ideia, já que nem sequer tínhamos nos falado há muito tempo. Mas meus pais ignoraram minhas preocupações, dizendo que irmãs não se comportavam assim. Eu disse: vocês precisam entender que minha relação com Vicky é complicada. Depois de tudo o que aconteceu, simplesmente não me sinto confortável em tê-la como parte do meu casamento. Ela nem sequer se desculpou comigo por tudo o que me fez passar. No entanto, meus pais geralmente ignoravam minhas palavras. Minha mãe continuava dizendo como queria que tudo fosse resolvido e que eu deveria fazer um esforço para convidar Vicky. Meu pai insistiu que nossos parentes falariam sobre por que minha irmã não estava convidada, e isso acabaria afetando meu casamento. No entanto, eu sabia que era melhor não ceder às suas demandas, então não cedi. Eu disse que estava tudo bem se as pessoas falassem pelas minhas costas e questionassem meu caráter, desde que eu estivesse cercada por pessoas que eu gostava e em quem confiava durante meu casamento. Minha mãe então perguntou se meu noivo ficaria bem com isso e também tentou usar a carta dos sogros, dizendo que eles me julgariam por ser tão incrivelmente cruel a ponto de excluir minha própria irmã do meu casamento. Eu ri e informei a meus pais que meu noivo e meus sogros conheciam a dinâmica da minha família, e nenhum deles se importaria se Vicky estivesse presente ou não. Eles me pressionaram, sugerindo a importância da união familiar e do perdão, mas eu não cedi nem um centímetro, porque não estava disposta a comprometer meu próprio bem-estar para apaziguar os outros. No final, concordamos em discordar, cada um mantendo sua própria perspectiva, e meus pais disseram que precisavam pensar nas coisas. Terminamos nossa conversa ali. Informei meus avós sobre isso porque me sentia um pouco culpada por enfrentar meus pais, e eles me apoiaram completamente. Meus avós me disseram que eu não deveria me forçar a convidar ninguém que eu não quisesse e que meus pais, como de costume, estavam tentando me fazer sentir culpada. Desde essa conversa, me senti um pouco melhor em relação à minha decisão e me distraí com os preparativos do casamento. Como meu casamento estava se aproximando rapidamente, na semana passada, meu pai me ligou para me informar que havia pensado muito e que ele e minha mãe não compareceriam ao casamento. Antes que eu pudesse reagir, ele continuou dizendo que isso também significava que ele não me levaria ao altar. Eu perguntei se havia uma razão específica, e ele me informou que Vicky estava se mudando para um novo lugar em breve, que meus pais a ajudaram a encontrar, e, como eu estava excluindo-a do casamento, ela decidiu organizar uma festa de inauguração da casa no mesmo dia. Então, eles iriam a isso em vez do meu casamento. Eu não conseguia acreditar no que meu pai estava me dizendo. Ele não estava sendo convidado em primeiro lugar, muito menos me levaria ao altar, mas considerava dizer que havia sido ele quem decidiu não fazer isso. No entanto, a ideia de que a festa de inauguração da casa da minha própria irmã tinha prioridade sobre o meu casamento foi um golpe duro. Era uma continuação do que eu havia sentido durante anos. Simplesmente disse que entendia e desliguei a ligação. Embora eu tenha tentado agir com coragem na frente do meu pai, no fundo, a dor da rejeição me afetou. Quando contei a Rob, ele ficou furioso com quão insensíveis meus pais podiam ser, especialmente depois que foram eles que insistiram em ser convidados. Foi ele quem me deu a ideia de perguntar ao meu avô, já que ele e minha avó estiveram basicamente presentes na minha vida mais do que meus pais. Eu concordei. Então liguei para meus avós e perguntei se eles estariam dispostos a me levar ao altar no meu casamento. Não consegui me conter enquanto perguntava ao meu avô: "Você e a vovó sempre estiveram lá por mim", disse com a voz embargada pela emoção. "Vocês foram mais do que apenas avós para mim, foram como pais. E não consigo imaginar ninguém mais que eu gostaria de ter ao meu lado no dia do meu casamento."
Meu avô nem hesitou antes de dizer que sim. Ele me disse o quão honrado estaria de me acompanhar até o altar e, ao contrário dos meus pais, ele não me decepcionaria. Suas palavras me tranquilizaram, e, naquele momento, senti uma profunda sensação de paz. Com meus avós ao meu lado, sabia que tinha uma família que me amava incondicionalmente e me aceitava exatamente como eu era, com todas as minhas imperfeições. Também conversei com meu sogro sobre isso, e os pais de Rob me garantiram que não se importavam se meus pais não comparecessem. Eles disseram que, independentemente da presença dos meus pais, estavam encantados em testemunhar e apoiar nossa união. Meu casamento estava há 2 dias, e, naquele dia, acordei com várias chamadas perdidas do meu pai. Liguei de volta, pensando que fosse uma emergência, e, quando ele atendeu, me perguntou se era verdade que meu avô me levaria ao altar. Eu disse que sim, que era verdade, e então meu pai ficou furioso, dizendo quão desrespeitoso era eu ter pedido ao meu avô. Eu lembrei a ele que foi ele quem decidiu não vir ao meu casamento, então não entendia por que ele estava tão chateado. Meu pai continuou gritando comigo sobre como ele e minha mãe estavam apenas tentando me mostrar o quão errada eu estava e que pensaram que, ao recusar o convite, me ensinariam uma lição. Ele continuou dizendo como ele e minha mãe me criaram e pagaram por minha comida e educação, então meu avô não tinha o direito de substituí-lo. Tentei argumentar com ele, explicando que meu avô esteve lá por mim de maneiras que ele e minha mãe nunca estiveram, mas ele não quis ouvir. Ele também me disse como eu não tinha feito nada além de afastar todos de mim e que tudo isso era minha culpa. Não acho que tenha feito nada de errado nessa situação. Suponho que qualquer um teria feito mesmo, mas, como o subredito exige que eu faça a pergunta, eu sou a errada por pedir ao meu avô que me leve ao altar e não ao meu pai. Atualização 1. Muitas pessoas opinaram, e a maioria disse que eu não estava errada. Vi muitos conselhos e sugestões sobre como deveria lidar com essa situação. Concordo que preciso cortar permanentemente o contato com meus pais, porque sua constante indecisão é exaustiva e está começando a afetar minha saúde mental. Não quero que eles estejam na minha vida quando consistentemente me mostraram que vi que sempre será sua prioridade. Meus pais são egoístas, e eu sei disso há muito tempo. No entanto, como uma filha pode simplesmente parar de amar seus pais? É muito mais fácil dizer do que fazer, mas, por minha paz mental, não tenho outra opção a não ser fazer isso para poder aproveitar meu casamento amanhã. Atualização 2. Peço desculpas pela falta de atualizações neste último mês, mas estive bastante ocupada desde o meu casamento. Em primeiro lugar, sim, meu casamento foi incrível. Meu avô estava ao meu lado enquanto eu caminhava pelo corredor. Apesar da ausência dos meus pais, não poderia estar mais feliz ao trocar votos com Rob, comprometendo-nos a passar o resto de nossas vidas juntos. Minhas amigas e eu dançamos a noite toda, e não consigo começar a descrever o quão importante é manter contato com suas amigas de infância, não importa o que aconteça, porque às vezes elas são sua família escolhida. Durante a recepção, senti uma leve dor ao perceber que meus pais não estavam lá para compartilhar esse momento especial, especialmente quando vi os pais e primos de Rob fazendo discursos para ele. No entanto, encontrei consolo ao saber que havia tomado a decisão certa para mim, priorizando meu próprio bem-estar e felicidade. Algumas de minhas amigas fizeram discursos, compartilhando memórias de nossas experiências e o vínculo que nos manteve unidas nos bons e maus momentos. Nos dias seguintes ao casamento, Rob e eu fomos para a lua de mel, que seus pais pagaram como presente de casamento. Passei todos os dias relaxando e aproveitando o tempo com meu marido. Me sinto tão emocionada toda vez que olho para Rob e percebo que agora ele é casado comigo. Como mencionei anteriormente, cortei todo o contato com meus pais, bloqueando-os em todos os lugares. Não me incomodei em enviar uma explicação, porque, francamente, eles nem merecem. Não tenho ideia se Vicky realmente teve uma festa de inauguração naquele dia ou se foi apenas uma desculpa para que meus pais não comparecessem ao meu casamento, mas, neste ponto, não me importo. Desejo a eles e à sua querida filha nada além do melhor. Atualização 3. Eu não tinha intenção de compartilhar mais nada após minha última atualização, mas algo inesperado aconteceu, e acho que vocês merecem saber. Eu não havia verificado meu e-mail no último mês devido ao casamento e à lua de mel, mas, hoje, enquanto revisava meus e-mails, encontrei uma mensagem de Vicky. Nem sei como ela encontrou meu endereço de e-mail, e fiquei completamente surpresa. Hesitei em abrir o e-mail ou simplesmente deletá-lo sem ler, mas, como diz o ditado, a curiosidade matou o gato.
Dentro, havia uma mensagem longa de Vicky expressando arrependimento por nossa relação tensa e seu desejo de reconciliação. Ela reconheceu os erros que cometeu no passado, admitindo que havia sido egoísta e imatura. Vicky se desculpou pelo sofrimento que me causou ao longo dos anos e expressou um desejo genuíno de fazer as pazes. Ela continuou escrevendo como estava feliz por mim agora que eu estava casada e me desejou o melhor. Terminou o e-mail implorando para que eu não punisse meus pais cortando contato com eles, dizendo que eles sentiam minha falta ***. Ao ler suas palavras, senti uma mistura de emoções, surpresa, ceticismo e um pouco de esperança. Parte de mim quer acreditar que Vicky realmente mudou, que ela é sincera em sua desculpa e está disposta a trabalhar para reparar nossa relação. No entanto, outra parte de mim permanece cética, porque isso parece bom demais para ser verdade. Independentemente do que ela tenha escrito, sei com certeza que meus pais não sentem minha falta, porque, se sentissem, não me teriam tratado daquela forma todos esses anos. Pensei em responder, mas decidi não fazer isso. O perdão não é algo que deva ser apressado, é um processo que requer tempo e reflexão. Ainda assim, não sei se quero ter uma relação com ela novamente. Eu poderia perdoá-la, mas isso não significa que agora seremos irmãs de verdade. Para ser honesta, depois do meu casamento, não me sinto mais sozinha. Aprendi a reconhecer que tenho meu amoroso marido ao meu lado, amigos solidários e o apoio inabalável dos meus avós. Com seu apoio, sei que posso enfrentar qualquer desafio que surgir sem precisar de Vicky ou dos meus pais na minha vida. Também pesquisei e encontrei um bom terapeuta, com quem marquei minha primeira consulta. Dei esse passo para poder lidar e resolver quaisquer feridas do meu passado e começar a curá-las. Atualização 4. Acho que fiz bem em não responder ao e-mail que mencionei na última atualização, porque agora tudo veio à tona. Descobri que Vicky não escreveu nada e que foram meus pais usando a conta dela. É por isso que o e-mail insistia tanto que eu perdoasse meus pais, porque eram eles que haviam escrito. Eu sei disso porque encontrei Vicky por acaso um dia e, quando a cumprimentei, ela me olhou com cara de nojo, como sempre. Comentei sobre o e-mail, já que pensei que minha falta de resposta era o problema, e ela me disse que não havia me enviado nada. Ela pegou o telefone e encontrou o e-mail na caixa de enviados, mas jurou que não havia escrito nada. Naquele momento, ambas percebemos quem era o autor. Provavelmente um dos computadores da casa ainda tinha a seção de Vicky aberta. Perguntei a ela sobre a festa de inauguração da casa, e ela me disse que isso nunca aconteceu. Então, como suspeitava, foi tudo uma mentira dos meus pais. Cada uma seguiu seu caminho, e isso foi tudo ***. Sinceramente, não sei quem foi pior na minha vida, minha irmã ou meus pais. Neste ponto, o comportamento dos meus pais já é muito perturbador. Pelo menos agora todos vão saber, porque fiz uma postagem no meu Instagram com os links para o Reddit, então toda a família e pessoas próximas estão lendo esta história.